Hi, meu nome é Leandro. Hoje eu gostaria de dar algumas dicas para os nossos candidatos dos concursos. Na verdade, as dicas de hoje são sobre leitura e principalmente englobando o inglês. Eu gostaria de lembrar a todos os candidatos que o nosso curso aqui é especificamente voltado para concursos. Então, um candidato às vezes pode esperar que vai encontrar módulos nível básico, intermediário e avançado. Na verdade, o nosso curso, todo ele é projetado para o candidato respondendo às questões de um concurso. Cada vez mais, os concursos pedem língua estrangeira, não só inglês, mas também o espanhol. Inglês é importantíssimo, é praticamente uma das línguas mais faladas no mundo e, como segunda língua, é essencial. No que diz respeito a técnicas de leitura, nós temos um vídeo bem específico, então pode ir lá procurar o nosso vídeo, que fala sobre técnicas de leitura. Hoje, a leitura em si, eu quero dizer para os nossos alunos que eles devem manter-se atualizados. O que significa isso? Manter-se atualizado é quando o candidato lê as notícias cotidianamente, todo dia tem acesso a essas informações, semanalmente nas revistas mais famosas do Brasil, não só sobre o Brasil, mas também sobre o mundo. Manter-se atualizado é importantíssimo, porque isso vai enriquecer nosso conhecimento geral. Lembra sempre que tem um limite entre o nosso conhecimento geral e o que diz respeito à interpretação do texto. Todo texto deve ser interpretado, ou seja, as questões são respondidas de acordo com o texto. Então, mantenham-se atualizados, isso é muito, muito importante para todo candidato de concurso. No que diz respeito à leitura, leiam bastante. A leitura é essencial. Um candidato que lê bastante, ele consegue interpretar mais rapidamente um texto. Não somente jornais ou revistas, mas uma leitura em casa, uma leitura para relaxar. Por exemplo, à noite, antes de dormir, pode ler um livro. Isso é essencial. Tem pessoas que conseguem ler 3, 4, 5 livros por mês, outras pessoas só conseguem ler um, outras ainda menos. O importante é que tenham o hábito da leitura. Então, tentem ler tanto quanto puder. Read as much as you can. No que diz respeito à frequência, se nós pegarmos o hábito da leitura e colocarmos então a língua estrangeira, como é que vai ser a abordagem da língua estrangeira, a aprendizagem da língua estrangeira? A maioria dos cursinhos de inglês, dos cursos, oferecem aulas 2 vezes por semana. Então o candidato não precisa ficar 5 dias, 1 semana lendo inglês todos os dias, fazer um intensivo. O importante é ter o hábito, ter a frequência. Ou seja, 15 minutos, não pode pagar um cursinho, ir lá fazer, às vezes é longe, ou os horários não tem o nível que a gente tem. A gente tem acesso, é muito fácil hoje encontrar, pelo menos ler um texto, traduzi-lo, isso nós podemos fazer em casa. Então 15 minutos, 2 vezes por semana, 20 minutos talvez, forçando um pouquinho, tendo essa frequência é importante e com certeza vai melhorar. Garanto que depois de um mês, 15 minutos, 2 vezes por semana, a diferença é palpável. Frequência, muito importante. No que diz respeito, então, ao texto, à interpretação, não se preocupe, isso aqui não é uma palavra, isso aqui é uma sigla, e a gente usa essa sigla na informática para dizer what you see is what you get, ou seja, o que a gente vê é o que a gente tem na linguagem de informática. Isso é importante porque o candidato ele vai interpretar o texto. Então, quando eu disse antes que tinha um limite entre o nosso conhecimento geral e a interpretação de texto, se o texto disser que o mundo é quadrado, o mundo é quadrado. E o candidato vai ter que marcar essa resposta. Então, os nossos conhecimentos gerais vão nos ajudar, nos ajudam na leitura também, mas na hora de responder o texto, a prioridade é sempre a interpretação. Então, nós tivemos uma última prova da Petrobras falando que um acontecimento nos anos 80 mudou o mundo do petróleo. Acontecimento nos anos 80, crise, mas a crise foi nos anos 70. Na verdade, aquela questão era uma questão errada e ela simplesmente tenta desviar o candidato da resposta certa. O que está certo é sempre o texto. Mais uma coisa muito importante para o candidato, e
é bem fácil falar, é muito difícil fazer, mas na verdade, relaxem, tentem relaxar. Como? Mantenham os hábitos. Se vocês vão para a academia, se vocês fazem esporte, continuem a caminhada de vocês, continuem a corrida, porque isso ajuda o corpo a desestressar. Então relaxar também faz parte do cotidiano do nosso candidato. Até mais. Tchau, tchau.